Oi pessoal, bem-vindos à nossa primeira videoaula. Nessa aula nós vamos falar sobre funções trigonométricas, um conteúdo que nós já tínhamos começado durante o ensino presencial ainda, mas foi interrompido, então vamos retomar do início. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre a função seno, começando por uma revisão do que é o seno no triângulo retângulo, ok? Depois, através do círculo trigonométrico, nós vamos estender o conceito de seno. Então, o seno não vai se resumir mais a um ângulo entre 0 e 90 graus de um triângulo retângulo. Ele vai poder ser estendido agora para qualquer valor de ângulo positivo ou até negativo também. E o próprio seno do ângulo zero. Vamos definir a função seno e trabalhar com algumas variações dessas funções. Então, lembramos que no triângulo retângulo, o seno de um ângulo ele é definido da seguinte forma. Tá? Suponha que nós temos um triângulo retângulo ABC, retângulo em A, e um ângulo B desse triângulo. Nós definimos o seno desse ângulo B como sendo a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa do triângulo retângulo. Então, o seno de um ângulo no triângulo retângulo ele é dado por uma razão. Só que, como eu citei no início da aula, essa noção de seno ela se limita a ângulos agudos, porque se estamos no triângulo retângulo, então, como já temos um ângulo reto de 90 graus, resta que os outros sejam menores do que 90 graus. Então, esse primeiro conceito de seno ele é um pouco restrito. Mas através do círculo trigonométrico nós podemos estender essa ideia, esse conceito do seno para um ângulo qualquer. De que forma? Bom, inicialmente, o que é o círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico ele é um círculo de raio 1, um círculo de raio unitário, composto também por dois eixos perpendiculares que se intersectam exatamente no centro do círculo trigonométrico. O eixo vertical ele é considerado como um eixo dos senos, vamos entender por que nessa aula, e o eixo horizontal, o eixo dos cossenos. Nesses dois eixos nós definimos um sentido positivo e um sentido negativo. O sentido positivo no eixo dos senos é o sentido de baixo para cima e o negativo de cima para baixo. No eixo horizontal dos cossenos, o sentido positivo é convencionado como sendo da esquerda para a direita e o sentido negativo da direita para a esquerda. Lembramos que um ângulo ele é composto por duas semirretas, tá? Que têm a mesma origem. Então, como que a gente pode representar um ângulo no círculo trigonométrico? Nós vamos sempre fixar uma das semirretas para qualquer ângulo que nós formos representar. Vamos fixar o semi-eixo positivo do eixo dos cossenos como pertencendo a qualquer ângulo que a gente vai representar no círculo trigonométrico, ok? Uma segunda semirreta. Se essa segunda semirreta determina uma abertura no sentido anti-horário, então esse ângulo ele vai ser considerado como um ângulo positivo. Se a segunda semirreta que compõe esse ângulo determina a partir do semi-eixo positivo dos cossenos uma abertura no sentido horário, nós vamos convencionar que esse ângulo ele é negativo. Então vamos poder representar no círculo trigonométrico ângulos positivos ou negativos. O círculo trigonométrico ele também é dividido em 4 quadrantes, que vão facilitar a localização de ângulos e os estudos também das nossas funções trigonométricas. O primeiro quadrante do círculo trigonométrico ele vai conter representações de ângulos com valores entre 0 e 90 graus, esse 1/4 do círculo trigonométrico. O segundo quadrante ele vai conter as representações de ângulos entre 90 e 180 graus. O terceiro quadrante, as representações de ângulos entre 180 e 270. E o quarto quadrante, entre 270 e 360 graus. Ok?
O círculo trigonométrico também possui outras propriedades que nós já estudamos em sala de aula. Aqui é só um resumo do que nós já fizemos. Lembrando, por exemplo, que nós podemos representar ângulos maiores do que 360 graus, ângulos negativos também de qualquer valor, tá? Tudo isso nós já estudamos durante o nosso ensino presencial. Não vamos gastar mais tempo aqui novamente com isso. Então, como que nós podemos estender o conceito de seno fazendo uso do círculo trigonométrico? Bom, dado um ângulo x qualquer representado no círculo trigonométrico, como eu falei com vocês, uma das semi-retas que define esse ângulo é sempre o semi-eixo positivo do eixo dos cossenos, tá? Um ângulo qualquer x, ao representá-lo no círculo trigonométrico, nós podemos associá-lo a um ponto desse círculo, que seria esse ponto P aqui. Que ponto é esse? É o ponto de interseção dessa segunda semi-reta que define o ângulo com o círculo trigonométrico. Eles se intersectam em um ponto, o ângulo x ele vai estar associado a esse ponto. Esse ponto nós podemos projetá-lo sobre o eixo dos senos e assim definir um segundo ponto, já no eixo vertical. O seno do ângulo x ele vai ser definido como a medida do segmento que liga a origem do círculo trigonométrico até esse ponto que foi projetado, que foi definido a partir de P. Ok? Esse seno ele vai ser positivo se a projeção do ponto P estiver sobre o semi-eixo positivo do eixo dos senos, e ele pode também ser negativo se essa projeção ela estivesse no semi-eixo negativo do eixo dos senos. Em módulo, o seno do ângulo vai continuar sendo a medida do segmento que liga a origem até a projeção do ponto P. Porém, essa projeção estando no semi-eixo positivo dos senos, vai definir um seno positivo para o ângulo x, e se essa projeção estiver no semi-eixo negativo, então vai definir um seno negativo para o ângulo x. Agora, um questionamento que vocês poderiam fazer. Esse seno ele tem a ver com aquela noção do seno que foi definida no triângulo retângulo? Elas estão relacionadas? Vamos fazer essa análise. Vamos chamar de M a medida desse segmento, ok? E tentar calcular qual é essa medida. Bom, para isso, observe que existe um triângulo definido aqui, um triângulo que contém a origem, o ponto P e a sua projeção. Esse triângulo ele é retângulo, um dos ângulos dele é o próprio ângulo x. Porque a medida desse ângulo coincide com a medida do ângulo x, porque eles são alternos internos. Esse segmento que liga o ponto P até a sua projeção, ele é paralelo ao eixo dos cossenos. Então, consequentemente, esses ângulos são alternos internos, são congruentes. Então, como o círculo trigonométrico ele tem raio 1, aqui nós temos um triângulo retângulo com medida da hipotenusa igual a 1. Qual o seno do ângulo x calculado nesse triângulo retângulo de acordo com a nossa definição inicial? O seno do ângulo x é a medida do cateto oposto, que é m, dividida pela medida da hipotenusa, que é 1. Seno de x, observem aqui ao lado, corresponde então à razão entre o valor de m e 1. Consequentemente, nós obtemos que o valor de m é igual ao seno de x. Então, realmente, a medida desse segmento corresponde ao seno desse ângulo. E assim nós fazemos a extensão do conceito de seno para qualquer ângulo representado no círculo trigonométrico. Então, observe que se eu tenho um ângulo com representação tanto no primeiro quanto no segundo quadrante, o seno desse ângulo ele vai ser sempre positivo. Por quê?
Porque se eu pegar qualquer ângulo no primeiro ou no segundo quadrante, os pontos associados a esses ângulos têm as suas projeções sobre o semieixo positivo dos senos. Por outro lado, se nós tivermos ângulos representados no terceiro ou no quarto quadrantes, então os seus senos eles vão ter valores negativos. Vejam que suas projeções sobre o eixo dos senos recaem no semieixo negativo dos senos. Então, como nós discutimos, esses ângulos eles vão ter um valor de seno associado a eles negativo. Façamos então algumas observações sobre uma possível função seno que nós poderemos definir. Primeiro, como nós já vimos, qualquer ângulo positivo ou negativo pode ter associado a ele um valor de seno. Basta que nós o representemos no círculo trigonométrico e daí nós calculamos o seu seno. Uma outra observação que nós podemos fazer, que vai ser útil para a definição da função seno, são os valores que o seno pode assumir. Lembramos que o círculo trigonométrico ele tem raio 1, então ao definir um ângulo no círculo trigonométrico, nós vamos associar a esse ângulo um ponto do círculo, que é a interseção da semirreta de uma das semirretas que compõem o ângulo com o círculo trigonométrico. Ao projetar esse ponto no eixo dos senos, a medida máxima de um segmento que essa projeção pode definir é um segmento de comprimento 1, que seria o raio do círculo trigonométrico. Então o valor máximo vai ser 1 e o valor mínimo vai ser menos 1. Então o seno de qualquer ângulo sempre vai ter valores variando entre menos 1 e 1. Então, com essas observações e aquilo que nós já aprendemos sobre o seno de um ângulo, nós podemos definir a função seno. Como que a função seno é definida e o que ela faz? Primeiro, o domínio da função seno vai ser todo o conjunto dos números reais, já que nós vimos que podemos associar a qualquer valor de ângulo positivo ou negativo um seno. Além disso, o contradomínio da função seno vai ser o intervalo fechado de menos 1 até 1, porque como nós observamos, os valores de seno de um ângulo, eles sempre vão variar entre menos 1 e 1. Então nós definimos a função seno como sendo uma função com domínio no conjunto dos números reais, imagem contradomínio sendo o intervalo de menos 1 até 1. Essa função ela pega um número real, x, e associa a ele o seno desse número como se ele fosse um ângulo. Bom, então com aquilo que nós já aprendemos sobre a função seno, vamos tentar entender como que seria o comportamento do seu gráfico. Nós vimos que para valores de ângulos entre 0 e π radianos, o seno ele é sempre positivo, ok? Se o seno é positivo entre 0 e π radianos, então é de se esperar que o seu gráfico entre 0 e π radianos esteja acima do eixo x. Entre π radianos e 2π radianos, o seno desses ângulos são sempre negativos, então espera-se que o gráfico esteja abaixo do eixo x nesse intervalo de π até 2π. Mas nós podemos ir um pouco mais além, podemos aprofundar mais esse estudo. O que nós vamos analisar? Nós já sabemos que de 0 até π radianos o seno é positivo, mas como é a variação desses valores do seno? Então, observem aqui nessa imagem à esquerda que à medida que os valores do ângulo eles vão aumentando a partir do zero, vejam que o seno desse ângulo ele vai crescendo até chegar a um valor máximo que é 1. À medida que esse ângulo continua crescendo de π sobre 2 até π radianos, o valor do seno agora começa a diminuir. Então, como foi o comportamento do seno de 0 até π radianos? De 0 até π sobre 2 radianos, a variação foi positiva, o seno está sempre aumentando. Então, é de se esperar que o gráfico seja crescente de 0 até π sobre 2. De π sobre 2 até π radianos, a variação ela é negativa, ou seja, ela está diminuindo. Vejam que tanto no ângulo nulo
quanto no ângulo de π radianos, a função se anula. Então ela parte da origem, cresce até o π sobre 2 radianos, onde ela assume o valor máximo que é 1, e depois ela começa a decrescer até π radianos e se anula novamente. E esse é o comportamento da primeira parte do gráfico da função seno. A função está crescendo até π sobre 2, ela cresce, de π sobre 2 até π, ela decresce. Ok, seguindo adiante, como que deve ser o comportamento da função agora de π até 2π radianos? Voltamos aqui para a imagem ao lado esquerdo. Partindo do de π radianos, como se comporta agora a função seno para esses ângulos de π até 3π sobre 2? Vejam que, à medida que o ângulo varia de π até 3π sobre 2, a função seno que tinha se anulado, ela decresce mais ainda até que alcança um valor mínimo, que é menos 1, no ângulo de 3π sobre 2 radianos. Então vejam que, seguindo adiante, depois do π, a função que tinha se anulado em π, ela continua a decrescer até alcançar um valor mínimo, menos 1 em 3π sobre 2 radianos. E à medida que nós continuamos a aumentar o valor do ângulo, observe aqui à esquerda agora que o seno ele começa a aumentar até que ele se anula. Então, de 3π sobre 2 radianos até 2π radianos, a função seno ela volta a crescer. Vejam que ela estava negativa em 3π sobre 2. Ela volta a crescer até que se anula em 2π. A segunda parte do gráfico da função seno, ela tem essa característica aqui. Decresce até 3π sobre 2, onde alcança o valor mínimo, que é menos 1, e depois volta a crescer. Bom, agora nós podemos completar esse gráfico para ângulos maiores do que 2π e para ângulos menores do que 0. Observando o seguinte, se nós continuarmos a aumentar o valor do ângulo a partir de 2π, olhando aqui para o círculo trigonométrico, a característica dos valores do seno elas voltam ao princípio, como se estivéssemos partindo do zero. Então, do 2π para frente, o gráfico vai ter o mesmo comportamento daquele que se tivesse partido do zero. Então, significa o quê? Que do 2π para frente, o gráfico ele volta a ter esse mesmo comportamento ondulado aqui. Ele cresce, depois decresce, depois cresce novamente. E antes do zero, se nós retornarmos no círculo trigonométrico, nós vamos ter também as mesmas características de ângulo. Então, esse seria o gráfico completo da função seno de x. Ele é um gráfico que tem esse comportamento ondulatório, valor máximo 1, valor mínimo menos 1, e ele se repete a cada intervalo de comprimento 2π. De 0 até 2π nós temos uma parte do gráfico, de 2π até 4π, vejam que é o mesmo comportamento. Então é como se eu pegasse uma cópia do gráfico de 0 até 2π e repetisse ele à direita, porém à esquerda tem o mesmo padrão. Vejam que de 0 até menos 2π, o gráfico tem o mesmo comportamento de 0 até 2π. Esse padrão se repete, por isso que nós falamos que a função ela é periódica. Ok? Mas nós temos também algumas variantes da função seno, como por exemplo, a função seno de 2x. O que muda da função seno de x para a função seno de 2x? Bom, observem que para que eu tenha uma variação de ângulo de 0 até 2π, nesse caso aqui, os valores de x só precisam variar de 0 até π. Porque se essa função ela aplica o seno ao ângulo 2x, então, para que esse ângulo varie de 0 até 2π, os valores de x só precisam variar de 0 até π. O que muda nesse caso no gráfico de uma função como essa? Qual a diferença desse gráfico para o gráfico da função seno de x? São funções diferentes, então, consequentemente, os seus gráficos também são diferentes. Mas o que muda? No caso da função seno de x, o período ele vai ser menor, porque, como nós comentamos,
para que o valor de 2x, o valor desse ângulo, desse argumento que nós estamos aplicando o seno, varie de 0 até 2π, os valores de x só precisam variar de 0 até π. Então, nesse caso, o período ele é mais curto. O gráfico, olha aqui à direita, ele se repete em intervalos de comprimento π. De 0 até π, nós temos um ciclo completo, aumenta, diminui e volta a aumentar. De π até 2π, repete o mesmo padrão. De 0 até menos π também, ou seja, o gráfico ele tem o mesmo comportamento ondulatório, com máximo valor igual a 1, mínimo valor igual a menos 1, porém, o período ele é mais curto. Uma outra variação da função seno de x poderia ser a função 3 vezes o seno de x. O que muda da função seno de x para a função 3 vezes seno de x? Tá? Aqui são só exemplos, ok? Existem outras possibilidades de variações também que nós vamos considerar mais adiante de maneira geral. Nesse caso, nós pegamos a função seno de x e multiplicamos por 3. O que muda no seu gráfico? O período ele não vai mudar. Vejam que aqui o período vai de 0 até 2π. É o comprimento necessário para que o gráfico siga um ciclo completo. Porém, a amplitude desse gráfico vai aumentar. Já que o seno de x varia de menos 1 até 1, quando a gente multiplica por 3, a função 3 vezes seno de x passa a variar agora de menos 3 até 3. O triplo da variação da função seno. E agora, se nós considerarmos a função 3 vezes o seno de 2x, o que mudou aqui? Nós multiplicamos por 3 a função seno e o argumento também multiplicamos por 2. Ao invés de ter a função seno de x, temos o seno de 2x. Então, como nós já estudamos, nesse caso, como multiplicamos o x por 2, a variação desse argumento, a variação de x, para que esse argumento varie de 0 até 2π, para que cumpra um ciclo de 2π radianos, os valores de x precisam variar apenas de 0 até π. Então, olha aqui no gráfico ao lado, ele percorre um ciclo completo apenas em intervalos de comprimento π. De 0 até π nós temos um ciclo, de π até 2π outro ciclo completo, então o período é mais curto. Tá? E a amplitude aumenta porque nós multiplicamos por 3, assim como nós vimos no exemplo anterior. Certo? De maneira geral, como é que a gente pode determinar a característica do gráfico de uma variante da função seno? Ok? Vamos pensar de uma forma geral uma função como essa aqui. A função f de x igual a uma constante k multiplicado pelo seno da função h de x. Perdoem aqui o i, é porque o programa ele escreve em inglês e o seno em inglês ele não é com e, é com i, tá? A função seno em inglês. Eu acabei esquecendo de corrigir aqui. Então, nesse caso, a amplitude do gráfico vai ser igual a essa constante em módulo, tá? Que é a outra coisa que eu esqueci de colocar aqui. A amplitude vai ser o módulo de k, porque aqui essa constante poderia ser negativa também. Então a amplitude do gráfico vai depender do valor dessa constante, vai corresponder ao módulo dessa constante que aparece aqui. Tá? Perdoem aqui a ausência do módulo. Se fosse a função menos 2 seno de x, a amplitude não seria menos 2, a amplitude seria 2. Tá? É sempre em módulo, sempre um valor positivo. E o período de uma função como essa? Qual seria? Como é que eu determino o período de uma função como essa aqui? Eu vou determinar qual a variação de x necessária para que essa função h de x varie de 0 até 2π. Para que esse argumento varie de 0 até 2π. Por exemplo, esboce o gráfico da função 1/2 multiplicado pelo seno de 2x menos π. O que nós fizemos? Pegamos a função seno e multiplicamos pela constante 1/2. Então nós já podemos dizer que a amplitude desse gráfico é 1/2, o módulo dessa constante. Então olhem aqui à direita que o valor máximo e o valor mínimo, os picos desse gráfico não são mais em 1 e menos 1, são em 1/2 e menos 1/2.
tá? A amplitude ficou menor, passou a ser 1/2. E o período? Qual a variação de x necessária para que o gráfico ele cumpra um ciclo completo? Como nós vimos, vamos determinar da seguinte forma. Vamos resolver essas inequações, esse conjunto de inequações, para saber qual a variação de x necessária para que essa função que está no argumento do seno, 2x menos π, varie de 0 até 2π. Para isso, x tem que variar entre quais valores? Nós determinamos isso resolvendo essas inequações aqui, esse conjunto de inequações. Como que nós podemos resolver essas inequações? Vocês já aprenderam em Fundamentos 1. Nós precisamos isolar o x aqui no meio, tá? Nesse termo aqui do meio. Para isso, nós podemos somar π nos três termos. Ao somar π nos três termos dessas inequações, ficamos com essa sequência de inequações abaixo. 2x maior que π e menor que 3π. E para finalizar, dividimos todos os termos por 2 e isolamos o x nessas inequações. E o que encontramos? Para que o argumento dessa função aqui varie de 0 até 2π, é necessário que x varie de π sobre 2 até 3π sobre 2. Qual o comprimento, então, desse intervalo? Vai ser o período dessa função. De π sobre 2 até 3π sobre 2, o comprimento é π. Uma maneira prática de determinar esse comprimento é pegar o valor que está à direita e subtrair o valor que está à esquerda. 3π sobre 2 menos π sobre 2 vai dar 2π sobre 2, que é π. Então, essa função ela percorre um ciclo completo em períodos de comprimento π. Um deles já foi determinado aqui, quando o x varia de π sobre 2 até 3π sobre 2. Então vejam que é esse primeiro pedaço que nós começamos a construir do gráfico da função. E o resto do gráfico, como nós já vimos também, é só uma repetição. Depois que nós identificamos uma parte desse gráfico, um ciclo desse gráfico, o resto do gráfico é só uma repetição desse ciclo, lembrando que em intervalos de comprimento igual ao período. Então, daqui para frente, a cada π radianos, o gráfico ele segue um novo ciclo, e de π sobre 2 para trás, também a cada π radianos, o gráfico também segue um novo ciclo. Então, é só a gente fazer uma complementação desse gráfico, repetindo esse mesmo ciclo em espaços de comprimento π. Por exemplo, nós tínhamos aqui de π sobre 2 até 3π sobre 2. O comprimento dessa faixa aqui é π. De π sobre 2 até menos π sobre 2, nós temos uma nova faixa de comprimento π. Então, de menos π sobre 2 até π sobre 2, a função ela cumpre também um ciclo completo. De 3π sobre 2 até 5π sobre 2 também ocorre um outro ciclo. Então, é só uma repetição desse primeiro ciclo que foi determinado aqui. É só a gente repetir, lembrando de manter o mesmo comprimento do período nos demais ciclos. Ok? Bom, gente, eu vou deixar uma lista com algumas funções que envolvem a função seno, para que vocês façam um esboço do gráfico e me entreguem a resolução. Ok? Obrigado e até a próxima.